Desejo um bom domingo aos nossos amigos e irmãos, aos membros desse vídeo, aos visualizadores. Eu quero estar lendo aqui em Mateus capítulo 5, capítulo 10, verso 5 em diante. Nós vamos estar lendo Mateus 10, do 5 ao 15. E Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Muito bem. Algumas coisas é bom a gente relembrar ou advertir. O Evangelho, a mensagem do Evangelho do Reino Eterno é algo tão importante no plano de Deus para o resgate da sua criação, que ele neste caso, ele não enviou mensageiro. Veio ele mesmo em pessoa. O próprio Deus preparou o corpo, preparou um homem, não gerado por uma relação entre um homem e uma mulher, mas um homem gerado pelo Espírito de Deus no ventre de uma jovem virgem. Sendo assim, este homem não tem a participação do pecado cometido por Adão, da rebelião lá no Éden, e, portanto, ele é isento de pecados e do pecado, para que o próprio Deus, como diz as Escrituras, em toda a sua plenitude habitasse nele e viesse trazer a mensagem do Evangelho eterno e, no fim do seu ministério, fazer o resgate do seu povo pelo sacrifício de si mesmo. É importante nós destacarmos isso, porque em todo o restante das Escrituras, nós podemos observar que Deus sempre levanta homens santos para fazer a obra que ele tem a realizar no mundo através do seu povo. Ele chamou Abraão e, através de Abraão, dá início ao que nós vamos ver como o reino neste mundo, o reino de Deus neste mundo. Depois ele levanta Moisés para libertar o seu povo do Egito. Ele levanta os juízes para cuidar do seu povo, para trazer o seu povo de volta ao caminho da retidão em épocas de crises. Ele levanta os profetas e assim por diante. Mas para proclamar a mensagem mais importante, para fazer a obra mais importante,
Deus não levanta homem nenhum, ele não chama um profeta, ele não levanta um sacerdote, ele não levanta o profeta com o seu bordão, com o seu cajado, não. Ele mesmo vem habitar entre nós, como diz a palavra, para nos resgatar e, salvando os seus escolhidos, os seus eleitos de toda a parte do mundo, formar um povo que não é uma etnia, não é uma nacionalidade física, humana, mas é um povo que podemos dizer assim, invisível, que é formado por pessoas de todas as nações do mundo, até que esteja completa a obra, o seu reino esteja concluído, e assim o rei, o grande rei, retornará. Observa-se que no texto hebraico do Novo Testamento, lido na Peshita, a palavra igreja não ingressa ali, naquela declaração que Yeshua faz quando Pedro o declara o Mashiach, o Filho do Deus vivo. A palavra que no grego eclesia, traduzida para o português como igreja, não aparece. Poderia aparecer um cognato, uma expressão traduzida da ideia grega, como existia em Israel, a sinagoga, né? A sinagoga é um reflexo das religiões pagãs que tinham as suas igrejas. Muitas infestavam o Oriente Médio, né? As igrejas de sacerdotisas, de sacerdotes, cultos à serpente, enfim, o que não faltava eram igrejas. Mas a ideia que se observa no Novo Testamento é a ideia de um povo que a palavra de Deus chama até de nação, mas é um povo que é formado independente de religião, independente de estrutura religiosa, e através desse povo, o Senhor, Deus o Eterno, está levando adiante o seu projeto de construção do seu reino eterno, que começou com ele próprio, e assim, diferente do que se faz no Ocidente por 2000 anos, e ao contrário do que se pensa, e do que se pensava até recentemente, não são as denominações exatamente do que está dependendo a propagação e a proclamação da mensagem de salvação, né? Nós temos que observar essas coisas, porque você deve ter ouvido esse ano já muito essa pergunta. Você é de que igreja? Olha só, você é de que igreja? De é uma preposição de posse, né? Você é propriedade de que igreja? Ou qual é a sua igreja? Bom, olhando pela perspectiva de igreja, não existe várias igrejas de Deus. Existe um único povo de Deus, que não é exatamente uma igreja, pois seria uma religião, e Deus não tem religião. Por isso você pode pegar um saco e colocar Testemunha de Jeová, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Congregacional e etc, 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 e jogar tudo no lixo. Porque Deus não fez nada disso. Deus está levantando pessoas, está pegando os seus eleitos e os salva e os usa para proclamar a mensagem e, através de uma vida santa, levar adiante o reino dos céus. Aqui em Mateus,
eu fiz algumas observações aqui. No capítulo 5, Jesus enviou esses 12, que foi nominado antes, nos versículos anteriores, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas. Então, o que a gente observa aí de cara? Os discípulos não deveriam fazer contato com pessoas de outras culturas. Evitar polêmica, evitar debate, evitar questionamentos indevidos, impróprios para aquele momento, para aquela missão. Os discípulos também não deveriam travar contatos com pessoas de outro entendimento. Exemplo, os samaritanos tinham outro entendimento do que era o plano de Deus e do que é a vontade de Deus, né? Então, aqui Jesus estabelece diretrizes bem objetivas, bem específicas para eles. Eu estou enviando vocês ao povo de Israel, né? Ele veio, a princípio, a priori, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No verso 6 ele diz, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui no verso 8, ele estabelece algo que tem sido usado para gerar confusão, para gerar entendimentos errados a respeito da diferença para a igreja ou para o rebanho apostólico e o povo de eras mais distantes, né? Jesus delegou ao seu povo, aos seus discípulos, com um povo eu me referia a discípulos, a autoridade plena que estava sobre ele. Aqueles homens tinham o poder de curar todo tipo de enfermidade. A principal delas, a destaque da época do primeiro século, era a lepra, né? Mas haviam outras doenças terríveis. Nas narrativas nós encontramos, né, o homem lá no poço de Betesda, o cego de nascença de João 9. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Os apóstolos tinham poder para ressuscitar morto, tal como Jesus o fazia. Tal como ele fazia. O que não é o caso para a igreja posterior, para o movimento chamado igreja, como povo de Deus, vamos usar essa expressão aqui, lembrando que ela é uma expressão, ao pé da letra, inadequada, né? Porque igreja é conotação de religião. E, como nós já dissemos, Deus não tem religião. Deus não fundou o judaísmo, Deus não fundou pentecostalismo, Deus não fundou as inúmeras denominações posterior ao movimento chamado Reforma Protestante. Nada disso tem a mão de Deus aí. Deus trabalha, operou, opera, não sei. Isso aí não entra em discussão. Ele é Deus, ele é o Senhor de tudo. E o verso 9 nos chama a atenção para uma coisa muito interessante que tem sido muito adulterada nos nossos dias. A missão do servo de Deus, a missão do pregador, do propagador do reino dos céus e do pregador da mensagem do reino dos céus não tem em vista enriquecimento, quer seja pessoal, quer seja do grupo, da denominação, como a gente tem visto aí. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos. Ou seja, vocês vão com a roupa do corpo. Se vocês sentir fome, vocês vão encontrar um lugar onde pessoas de bom coração vão receber vocês e dar a vocês o alimento, a água para beber, o vinho para vocês saciarem as necessidades alimentares de vocês. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, ao contrário do que nós temos observado em nossos dias, já de longos séculos, né? Vê que o próprio movimento apóstata do romanismo é de uma riqueza
Ele é dono de parte do mundo, né? Dono de boa parte do planeta. Dono no sentido de ter poder, posses e propriedades em todas as nações. Inclusive, o Brasil talvez seja uma das onde há mais propriedades do Vaticano aqui no território brasileiro, né? O coração dos discípulos não deve ou não devia ter em vista as riquezas do mundo. Ou seja, eles receberam a orientação, né, que obviamente só não foi observada por Judas Iscariotes, nada de interesses financeiros, nada disso, né? Então, nós podemos perceber que duas coisas nos diferenciam das religiões do mundo. Duas coisas importantes. Não ter projetos faraônicos sob o pretexto de fundar uma religião, uma denominação para, com grande poder financeiro, ter maior condições de alcance da população do mundo. Isso é balela, isso é conversa fiada. E a gente vê que isso é um veneno que impregnou pessoas falsamente convertidas, na maioria dos casos, verdade seja dita. Uma vez eu chamei um carro de aplicativo e quem chegou foi um cidadão que era pastor de uma denominação que na época eu ainda congregava. E ele vinha orgulhoso falando para mim da igreja dele e uma coisa miúda, uma coisa pequena. Talvez não chegasse a 100 membros. Não chegava a 100 membros. Mas dizia ele orgulhoso, já temos um missionário na Rússia, já temos um missionário, não me lembro que outro país. E eu fiquei ouvindo aquilo e perguntando, será que ele já evangelizou pelo menos a rua aonde a igreja dele tem endereço, se situa? Então a gente vê que essa ambição mundana e de vaidade humana, de querer bater no peito e dizer, eu sou conhecido no mundo, eu estou enviando, eu tenho presença, dizem, eu tenho presença no país tal, tal e tal. Certa ocasião, eu aguardando lá no atendimento da Defensoria Pública, e muitas dezenas de pessoas, e um homem na minha frente começou a conversar, e ele dizia, eu sou batista da igreja tal, lá citou a igreja do bairro dele, e mês que vem estarei sendo enviado para Las Vegas. Eu falei, sério? Vegas, é? Vou fazer missão lá, vou ser missionário em Las Vegas. A minha prudência me fez calar a boca. A gente está ali, é um momento curto, a gente vai ser chamado a qualquer momento, uma vez atendido vai embora. E posterior a uma declaração dessa, o máximo que vai conseguir, sendo eu, no caso, uma das partes a dialogar, vai ser indagações desagradáveis, né? Muito desagradáveis. Haja vista que Vegas deve estar precisando muito de missionários nos seus cassinos, né? Então a gente vê muita vaidade, muita mentira, muito engodo, sabe? Muita gente ímpia travestida de igreja e se autoproclamando missionário. Não tem nada disso aqui. Isso está totalmente diferente. Não é mesmo? Então, a missão ali dada aos apóstolos, ela tem em vista, primeiramente, a ênfase de Yeshua, deixa eu aqui manter meu caderninho aqui na página que eu quero que ele fique aberto, até que eu acabe de ler as anotações. São o que ele vai dizer ali em Mateus 15, se não me engano, que tem aquela mulher cananeia, e ele já trabalhando o ambiente, porque ele já sabia o que ia fazer,
Ele respondeu, verso 24, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, é isso que está aqui. A missão tinha em vista os lares, e não igrejas e religiões, mas os lares dos hebreus, daqueles que, naquela época, já chamados de judeus. Então, nós temos que observar que, a princípio, a missão é bem objetiva: difundir a mensagem do reino para todo o Israel. A proclamação tinha que alcançar todo o território de Israel. Chegou também a Samaria, mas um trabalho feito com cautela. Em um certo momento, os samaritanos aceitam a presença e a mensagem de Jesus. Em outro momento, eles rejeitam a mensagem. Tem lá o encontro dele com a mulher no poço de Jacó, e dali, cremos, ele levantou, ali sim, naquele momento específico, uma grande obreira, uma grande mensageira, e aqueles que a acompanharam até aquele encontro. Ela foi lá na cidade obedecendo a Yeshua, e quando voltou, já voltou acompanhada com outros homens que já disseram para ela: não, você não precisa mais falar nada para a gente, nós estamos ouvindo diretamente dele. Então, é importante nós observarmos que o plano de Deus tem em vista uma obra que não é que não precise de religiões, não é que não dependa de templos. Ela dispensa. É o contrário. Dispensa. Todos os grandes avanços do Evangelho do Senhor, todos os grandes avanços do povo de Deus, desde a Igreja Apostólica até os dias atuais, têm sido em países onde o Evangelho é proibido. Portanto, se existe, em alguns casos existe, igrejas são falsas. Quem está na liderança ali são agentes do governo comunista, no caso, em países de regime comunista. Em países de domínio e lei muçulmana, lei islâmica, acontece, mas uma coisa muito restrita, muito vigiada, e a qualquer momento é tudo destruído, incendiado, pessoas são mortas. Então, nós observamos que o grande progresso do povo de Deus, do verdadeiro povo de Deus, é quando ele precisa trabalhar sem o vínculo, sem as cadeias religiosas e denominacionais. E para quem é bom observador, pode constatar que nos dias atuais, principalmente pós-pandemia, está havendo uma desestruturalização de muitos grupos, de muitas linhas de raciocínio religioso. Porque Deus necessita de pessoas livres para falar, para proclamar a sua mensagem. Deus quer pessoas livres, pessoas autônomas, submissas somente a Ele, ao seu Espírito, para proclamar a mensagem de salvação. Dessa forma, fica difícil quando uma pessoa percebe que coisas erradas estão acontecendo na igreja que ele congrega e ele quer falar, mas é impedido. Ele chama a liderança, aí o líder chega e... Sabe como é, né, irmão? Aqui nós somos da denominação tal, cita lá o nome, é meio complicado, a gente tem que ir devagar, Quando, na verdade, é uma das características principais do pregador do Evangelho do Reino, a mensagem objetiva, direta e o confronto sem hesitação contra o pecado. O confronto ao pecado. Nós percebemos isso no Novo Testamento, nas epístolas
do Novo Testamento, como também podemos observar em casos muito isolados, quando pessoas se levantam para reclamar contra impureza no meio em que ela está congregando, e ato contínuo são logo expulsas dali, ou são legadas a um processo de ostracismo no meio, aonde ela fica ali como se não estivesse ali. Porque não tem voz, não tem espaço nem voz nesses meios religiosos, nesses meios denominacionais, aquele que se atrever a proclamar a palavra de Deus, a propagar o evangelho do reino, a verdadeira mensagem do evangelho do reino, e denunciar o pecado. Denunciar o pecado. Em casos em que Deus até avisa, através de sonhos, através de aquilo que é conhecido como revelação divina, coisas que uma pessoa, uma determinada irmãzinha, um determinado irmãozinho não tem conhecimento que está rolando no meio lá da congregação de 200, 300 pessoas. Mas lá no púlpito, lá na liderança, é de conhecimento, mas está sendo velado, está sendo acobertado. E quando a pessoa vai falar, ela já é marcada. Já é marcada. É por causa desse tipo de situação que nós podemos afirmar que o evangelho não é para ser cativo de denominação. Não é para ser cativo de protocolos religiosos. E é isso que está trazendo à baila situações já há alguns anos e em processo acelerado de agravamento, de pessoas que estão se desvinculando para ficar à vontade para proclamar, para pregar aquilo que o Santo Espírito, o Deus eterno, o Deus Espírito, lhe mostra, lhe abre os seus olhos para anunciar aos que querem ouvir, aos que têm ouvidos. Muitos rejeitam porque é da natureza humana se satisfazer com a religião. É da natureza humana. Eu vejo isso a todos os dias da minha vida, semana após semana. Durante a semana, as ruas se comportam de um jeito, as pessoas estão agindo e vivendo de uma maneira, andam, se vestem de um jeito. Chega no domingo, é tudo diferente. Pessoas de Bíblia para cá, de Bíblia para lá. Mas cadê os pregadores? Cadê os portadores da mensagem do reino? Não existe. E isso é algo que não é particular do novo mundo, da nova era, do Novo Testamento, do período do Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 8, o Senhor Jesus, eu vou ler aqui, 8, 11, 12, ele diz: mas eu vos digo, falando aos judeus, aos escribas, fariseus, à elite religiosa de Israel, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste seja-te feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Um homem de fé, um homem que não era nem judeu, pediu ajuda a Jesus. Não era para o filho dele, não. Era para um escravo. Ele amava aquela pessoa, ele amava aquele homem,
porque era alguém de confiança dele, era alguém que respeitava a sua mulher, respeitava seus filhos, cuidava dos seus interesses, ele tinha amor e ele foi a Jesus. Ele, sendo um centurião romano, fez uma coisa por diversos aspectos inapropriada. E Jesus, então, ressalta que o que deveria estar vindo dos filhos da descendência física de Abraão estava vindo de um estrangeiro. E ele ressalta: eu vos digo que muitos virão de todas as partes do mundo. E naquele grande dia, quando estiverem assentados no reino, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, eles se assentar-se-ão à mesa com eles. Mas vocês serão lançados para fora. No mundo que, na linguagem judaica daquele tempo, é o lugar, o universo de trevas, aonde Deus não resplandece a sua luz. E a gente tem visto isso se cumprir, né? Porque, mesmo no Antigo Testamento, aqueles que foram escolhidos por Deus para proclamar a mensagem de salvação, para anunciar algo tão importante que Deus não mandou profeta, Deus não levantou um sacerdote, ele não fez de João Batista, por exemplo, que seria uma pessoa apropriada, e até começou a proclamar a perícope seminal, a mensagem seminal, que é arrependei-vos. Não, ele não fez. Ele mesmo encarnou, ele mesmo se fez carne e veio ele próprio proclamar a mensagem de salvação. Ele mesmo veio fazer a obra de restauração que outrora profetizara através do profeta Ezequiel, no capítulo 11, no verso 19. Ezequiel diz, 11, 19, ele diz: eles darei... Vou ler do 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Agora aqui sim, verso 19. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, a lei, uma referência à lei. A lei a apanhada, a lei agarrada como tábua de salvação, o que não é função da lei. Nós já falamos sobre isso usando Romanos. Não é função da lei. A função da lei era conduzir o homem até a salvação, mostrando para ele que ele estava em pecado, condenando. A lei condena, a lei não salva, é o contrário. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, um coração macio, um coração sensível, um coração que absorve a minha mensagem, a minha palavra. E esta obra, diz Deus, eu mesmo farei. Então, a minha mensagem para você aqui hoje, eu não quero me alongar muito para não ficar um vídeo mais extenso do que o necessário, é cuidado. Você está congregando o que, com quem, onde? Você é salvo? Faça essa pergunta para si mesmo. E uma vez respondida essa pergunta, se você se reconhece como uma nova criatura que foi gerado por Deus, que foi gerado de dentro para fora, isso não foi uma iniciativa sua. Precisamos ter muito cuidado com a salvação psicológica. Pessoas que acham que porque foram numa igreja e na hora daquele apelo terrorista, aquele apelo do entregue seu coração a Jesus, levante a sua mão aceitando a Jesus, porque do contrário você vai para o inferno, porque você possui uma alma eterna, o que é mentira. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Pode até parecer que ensina, mas não ensina.
Até porque ninguém tem alma, porque alma não existe. O homem tem um espírito. E esse espírito não é eterno. Como ninguém é eterno, só Deus. Então essa mensagem talibã, esse apelo da Al-Qaeda, do evangelho da Al-Qaeda, aceita Jesus ou tu vai para o inferno, isso não tem a ver com a mensagem de amor que o Senhor veio trazer. O Senhor Yeshua, o Deus que se fez carne, o Deus único, o Deus verdadeiro. Ele foi proclamar o arrependimento, ele começou, ele enviou os seus discípulos para proclamar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha que diferença, a mensagem era: sejam maleáveis as minhas palavras, e eu vos darei a minha herança, eu vos farei herdeiros de Deus, meus herdeiros. Arrependam-se. Esse arrependimento para o povo hebreu tem um duplo sentido, uma dupla perspectiva. Primeiro, precisa se arrepender porque sabe-se que todo homem é nascido da descendência carnal e rebelada de Adão. E segundo, no caso de Israel, porque apesar de todos os esforços de Deus, desde Abraão, desde a saída do Egito até os dias de Yeshua, toda a postura de Israel sempre foi, a começar pela sua liderança, a começar pelo rei, a começar pelo sacerdote, a começar pelos escribas e os anciãos. A postura deles era de quebrar a aliança, de se rebelar, de não ouvir a mensagem de Deus, mas fazer aquilo que está em seu coração. Ele diz, em certo momento: este povo, com os seus lábios me adoram. Esses povos me adoram com os seus lábios. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Ensinando doutrinas de homens. Então, essa pergunta, ela vai ser pertinente até a volta do Senhor. Quem é você? Quem é você? Você é uma pessoa que está enfiada em uma religião, seguindo os protocolos dessa religião, tentando calar a tua alma, que está com aquela voz interior gritando que precisa de vida, que precisa da luz, que tem a sua fonte no próprio Deus, que precisa de uma ação que não vem de dentro de você, mas é exterior a você. Deus precisa vir a você e te salvar. Deus precisa vir a você e purificar-te dos teus pecados. E te gerar de novo, fazer de você uma nova criatura. Se isso não aconteceu, você está em grande perigo. A mensagem começa conclamando o homem ao arrependimento. Ao arrependimento, a romper com aquilo que Adão fez e que todo homem, ao nascer neste mundo, está já previamente pactuado com o que Adão fez lá no Éden. E como consequência disso, ele cresce com a sua mente envenenada de pecados, pensamentos perniciosos, ações malignas, morto em seus delitos e pecados. E é necessário que o próprio Deus venha e te vivifique, para que você, agora, gerado de novo, possa viver a nova vida em Deus, servindo a Deus, sem necessariamente
ter que dar satisfação aos homens. Buscar a comunhão com outros iguais a você, salvos, que precisam, nessa interação, de se comunicar, de interagir, se aperfeiçoar. Ajudar um ao outro, mostrando os defeitos, exaltando as virtudes e planejando a propagação do verdadeiro evangelho. Fica aqui esta mensagem para vocês. Eu não vou me estender muito, porque senão inclusive eu ia misturar outros temas. Mas cuidado, porque é enganosa a impressão de que Jesus proclamou, ofereceu a salvação com base em ameaça, em terrorismo psicológico. Ou me segue ou lago de fogo. O resultado final para lago de fogo não depende necessariamente de quem quer ou de quem não quer, mas de quem pertence ao reino, de quem vai ser apanhado, de quem vai ser resgatado. E esse alguém está em um lugar, nasceu em um país onde o evangelho da salvação chegou, e você pode ser um deles. Provavelmente seja um deles. A minha mensagem não é para semear a dúvida e a desconfiança, mas é um alerta contra o que eu mais tenho conhecido na minha vida, desde que entrei para o evangelho, desde que fui, olha como é que a gente erra nas maneiras de expressar, desde que fui salvo, de que fui resgatado, há 35 anos atrás. O que eu mais tenho visto é pessoas obedecendo ritos, seguindo denominações, obedecendo protocolos religiosos, por medo de ir para o inferno. Irmão, irmã, ninguém vai chegar à Nova Jerusalém, ninguém vai chegar à ressurreição dos salvos por medo do inferno. Dito de outras palavras, ninguém é salvo porque tem medo de ir para o inferno. Não é assim que o Espírito de Deus trabalha. O Espírito de Deus trabalha de outra forma. Aqueles que têm ouvido, ouvem o apelo da salvação e precisam assumir a postura, com coragem, de romper com os ditames deste mundo pernicioso, impregnado de religiosidade, por aqueles que ostentam na mão o livro chamado de Bíblia, mas que não vivem nada do que está aqui. Jesus não fez terrorismo psicológico com ninguém. O apelo do Senhor é para te oferecer um reino de amor e paz. As aflições vêm por conta do mundo. E dele vêm as aflições, mas de Deus vem alívio, refrigério e paz. Aprendei de mim que sou manso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Esse sim. Dele vem a mensagem verdadeira, a mensagem de salvação. Não é uma mensagem terrorista, uma mensagem terrorista kamikaze, como algo da Al-Qaeda. Aceita, eu te lanço no lago de fogo. Nada disso. Nada disso. Que essa mensagem, essa aqui, alcance o teu coração. E não importa se você tem 5, 10, 30 anos de igreja, você precisa se examinar a si mesmo e ver se você está participando da ceia como um membro do céu ou se você está ali como um intruso que não traja as vestes nupciais. No momento certo, alguém vai dar a ordem e você vai ser amarrado, os pés e as mãos lançados nas trevas exteriores. E não é isso que nós queremos.
Que Deus te abençoe. Um bom domingo.